Boa noite. Muito obrigado aos senhores e às senhoras que estão aqui presentes. Agradecer ao mestre Paulão, as palavras recorrentes aqui, é gratidão, e solidariedade e respeito. Respeito a todos vocês, suas memórias, ao convidado de honra do mestre Paulão. Seja bem-vindo ao estado do Ceará, não sei se vocês conhecem, e aos demais amigos e amantes da capoeira e capoeirista. Meu nome é Luiz Santo do Nascimento Luciano Negão. Por que Luciano Negão? Esse apelido foi adquirido por volta de 1970 a 75. Eu vim morar aqui na Aldeota. A minha mãe era lavadeira de roupa e trabalhava na Aldeota, aqui nessa época. E ela trabalhava na casa de uma pessoa muito importante, que era o Coronel Vigílio Távora, governador 2 vezes do Ceará e senador 2 vezes. No período que ele, estando senador, foi quando minha mãe veio morar com ele na rua Dr. José Lourenço, 435, com o deputado Moreira da Rocha. A casa não existe mais, hoje é um condomínio, é um prédio. E eu, menino besta do interior, praticamente, minha mãe veio de Mombasa para cá e aqui ela se estabeleceu como lavadeira de roupa. O coronel, quando viajava, essa roda de capoeira acontecia nessa casa. Na verdade, eu não sabia o nome da capoeira. Eu adentrei ao surf com Alfredo Montenegro e daí no surf foi que eu vi pela primeira vez os movimentos de capoeira. Eu tinha visto algum movimento bem antes, por volta de 1975, na praia de Iracema, mas eu não sabia que era capoeira. Eram uns movimentos interessantes. Quando eu cheguei, quando eu vi esse movimento, eu cheguei na casa da minha mãe, onde ela trabalhava, fazendo esse pulando, dando cangapé, né? Porque eu estou trazendo a linguagem que eu usava, que era usual minha nessa época. Eu tenho 68 anos, então não vou traduzir, falar dessa linguagem de hoje. Eu vou trazer como exatamente era a roda lá que tinha. Muito bem. Chegando lá, eu comecei a plantar, taquei os pés na parede, plantei a bananeira, comecei a fazer uns piruetas. Ela disse: "Você está ficando doido, menino? Que arrumação é essa?" E daí em diante eu me acanhei, não fui para a capoeira, fiquei ali normal. Foi quando eu aprendi a surfar, por volta de 76, mais ou menos, e já surfando, eu tinha um período, os meninos surfavam, o Alfredinho e outros tantos, que eu não vou dizer o nome dele, porque o Alfredo está chegando aí, e eu vi, havia o surf, terminava, sentavam na areia, guardavam as pranchas, e eu ficava vendo lá aquele movimento, e eles começaram a fazer os golpes. Eu não sabia o nome dos golpes. Quando eu perguntei a ele, disse: "Olha, isso aqui é a capoeira." Para mim, a capoeira para mim eu não fui conquistado, atraído pela magia do berimbau, não, de forma nenhuma. Eu também fui para a capoeira porque eu sofri violência, a minha família de alcoólatra, e a capoeira foi uma fuga para mim. Eu queria me defender, entendeu? Então não tem nada de eu fiquei encantado. Não fiquei. Foi uma coisa mesmo de violência de vida mesmo, para fim de vida. Bom, nesse período, não existia, eu não conhecia a roda de capoeira. Terminava o surf, eles ficavam ali brincando e davam um golpe. Depois eu fui aprendendo que era o AU, o S dobrado, esses movimentos. Passou-se um tempo. Eu já falei, a minha mãe era lavadeira da casa do coronel e essa casa era muito grande, tinha uma quadra, e lá foi que eu convidei esses meninos para ir para lá. Os primeiros participantes da roda lá de capoeira, que não era em si uma roda, eu gostaria que vocês não olhassem dessa palavra roda de capoeira quando eu estou falando, porque ela não tinha essa formação de hoje, essa configuração de roda de capoeira. Entendeu? Ela era uma coisa bem recreativa e sem compromisso. Então, assim, eu estou dando um passo à frente. Quem sabia, quem conhecia alguma coisa de capoeira, quando chegava lá, colocava na mesa. Não tinha esse preciosismo, sem querer ofender os mestres. Era uma coisa bem simples, né? Então, a roda era clandestina. Como eu disse, o coronel estava senador nessa época, o coronel Vigílio Távora estava senador e ele morava em Brasília. Então, as rodas aconteciam ao domingo,
com a presença dos surfistas. Os surfistas passaram por lá aproximadamente uns 3 anos. Os surfistas saíram, foram seguir para outra roda que o Alfredo começou a coordenar, que era a roda do Marcílio Brau, que eu vou dizer aqui rapidamente ao local para vocês ficarem sabendo. Essa roda acontecia na esquina da Desembargador Moreira com a Santos Dumont. Ali era uma casa de família, de uma pessoa muito rica. E ali aconteceu essa roda de capoeira do Alfredo. A roda de capoeira em que o mestre Paulão apareceu por lá, por volta de 78, já era outra formação. Já tinham, os que estavam por lá, já eram o Haroldo, o Macaúba, o Pelado, o Gilberto, o Chupeta, o Fábio do Cavaco, outras pessoas que estiveram por lá. Então esses meninos já sabiam capoeira e já jogavam capoeira. Por que eu estou falando desses meninos? Desses são 20 e poucos capoeiristas desses, 5 já faleceram, não existem mais. Ô Alfredo, boa noite. 5 desses capoeiristas já faleceram. Ficaram os vivos, claro, né? Então assim, tá chegando aí o Alfredinho, dá um pausa aqui. Dona Silmar, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Mestre Alfredo. Então, senhor. Muito obrigado, senhor. Obrigado também. Boa tarde. Trabalho do Rio. Boa noite, presente. Obrigado. Fique à vontade. Bom, e uma coisa que o Alfredo vai tocar daqui a pouco era que não existia essas palavras mobilidade, acessibilidade. Então, assim, o CAE, essas outras pessoas que eu estou falando, todos eles já praticavam capoeira antes. A roda de capoeira do Luciano Negão, ela não teve mestre, não existia um mestre lá. Como eu falei, quem sabia de alguma coisa trazia e colocava ali e havia esse movimento. Não havia alongamento, eu não me lembro de ter esse benzer do pé do berimbau, era bem sem esse conhecimento. Nós não conhecíamos isso. Como eu falei, ela era uma roda de capoeira bem desconhecedora do que tem hoje aqui. Não tinha essa linguagem que vocês falam hoje. Então, graças a Deus, foi aqui nesse palco que eu fui convidado pela Sâmia Castro e Silva, escritora de um livro, Roda de Capoeira, Capoeira do Ceará, e eu conheci o Joel Alves Bezerra, que está aqui presente. Joel é formado também, doutor. O Leandro Bosch também, que está aqui. Está faltando o doutor Olímpio, que também participou do livro do mestre Paulão. E eu convidei esses meninos para escrever sobre essa roda, que hoje o livro está sendo escrito há mais de 2 anos, né, Joel? Isso? E nós estamos tentando trabalhar a escrituração desse livro. Então, o livro da Roda de Capoeira do Seu Negão é muito interessante, porque fala muito mais do que eu estou falando aqui. Na verdade, esse resumo que eu estou fazendo, ele está sendo ingrato e injusto, porque tem muita coisa mais para falar dos capoeiristas daquele tempo, daqueles meninos, porque não tinha o preciosismo. A gente ia para lá, jogava capoeira e vinha embora. Então não havia uma cobrança, não havia nada disso, né? Nós não tínhamos a intriga. O mestre Paulão chegou por lá por volta de 78. O mestre Paulão foi, aliás, não era mestre Paulão, era Paulo Salles Neto. Foi levado por uma pessoa, um primo dele, Ricardo Vasconcelos, que eu chamo-se Canário. E o Canário levou o mestre Paulo Neto. Depois veio o Ricardinho, e em seguida veio Fernando, veio o Carlinho Palhando. Todas essas pessoas que eu estou falando, elas não tiveram as suas origens na roda de capoeira do Luciano Negão. Elas já vinham de algum lucro, já tinham visto capoeira isoladamente, viram o movimento. Eu estou falando aqui dessa roda que tinha lá na casa do governador. Então, essa roda, ela demorou aproximadamente 5 anos, né? Esses 5 anos foram anos de aprendizado para a minha vida, eu quero deixar claro. E a capoeira me trouxe muitos benefícios, né? Assim, por exemplo, autoconfiança. E
trabalhou o meu caráter, né? Eu não era mau caráter, eu sempre fui violento. Eu saí da capoeira logo para o boxe e para o jiu-jitsu, né? Mas não estou falando aqui de mim, eu estou falando em nome do grupo, né? Da roda de capoeira que teve na casa do governador Luiz Otávio. Então, basicamente, essa é a história. A roda durou aproximadamente até 1980. Desses capoeiristas que passaram por lá, o que mais se destacou foi o Paulo Salles Neto, o mestre Paulão, que está aqui, que temos a nossa amizade aproximadamente, acho que 60 anos, em torno disso, né? E esse, para mim, foi o meu louco, porque ele queria viver de capoeira, onde a capoeira, a nossa capoeira, que nós não tinha faixa, não tinha graduação, nada disso, pelo menos na roda de capoeira que tinha lá na casa do Seu Negão, não tinha, Alfredo tá aí, não tinha, era bem recreativa, né, essa roda de capoeira. E essa roda de capoeira também, ela teve influência muito do samba. O mestre Paulão é sambista, tocador de violão, cavaco, eu toquei um pouco de cavaco, e a maioria dos capoeiristas daquela época, eles eram músicos também. Pelado, o Fábio, que é falecido, outros. Além do mais, teve também um capoeirista que hoje mora em Jericoacoara, que é o Hélio Sereia, também, que foi de lá dessa roda. Tem vários outros. Eu espero não estar cometendo injustiça aqui, não falando todos os outros. Muito obrigado aí, pessoal. Encerro aqui minha fala. O legado dessa roda está traduzido no caráter desses senhores que estão, por exemplo, mestre Paulão, Alfredo, né? Então, não trabalhamos de forma nenhuma disciplina e nenhuma metodologia. A coisa feita por amor, por liberdade, ela reflete nisso. Alfredo Montenegro, mestre Paulão, então o legado foi esse. Então a queixa... Porque eu lembro que o senhor chegou a comentar que até a ginga era uma forma diferente. Era. Né? Eu queria que o senhor comentasse isso quando o mestre Paulão foi ao Rio, voltou. Pronto, muito bem. A ginga dessa época, ela não trazia postura de defesa ou de ataque. Ela tinha um saltinho, não vou fazer aqui. Esse homem aí, Paulo Salles Neto, mestre Paulão, saiu daqui com um objetivo focado, foi para o Rio de Janeiro. Lá ele não teve mestre de capoeira, ele sempre está falando, ele sempre gosta de honrar as pessoas. Ele também é do tempo que ele não teve mestre de capoeira. O Paulo Neto não teve mestre de capoeira. Ele foi lá para o Rio de Janeiro e melhorou muito. E se formou pelo próprio trabalho dele. Então é o seguinte, quando ele veio para cá, ele trouxe uma ginga que hoje todo mundo usa, pratica, né? Que é mais um pouco curvado e com a postura de defesa na mão. Eu não vou fazer o gesto. Então esse foi o Paulo Salles Neto que trouxe, o mestre Paulão. O mestre Paulão foi um dos pioneiros a ensinar em colégios aqui no Ceará. O legado, esse é um dos legados que teve essa roda, né? Sem contar aqui o Alfredo e dos outros, né? Você? Boa noite, Boa noite. Boa noite. Em relação às mulheres, tinha alguma mulher nessa época de contato com a capoeira? Como era esse contato? Sim, sim. Eu quero pedir perdão eu sou muito franco, às vezes eu ofendo as pessoas. Tiveram, na roda de capoeira do Seu Negão, eu omiti, não por falsidade ou por mentira, mas assim, o interdito que persegue a mulher era registrado. Então, passaram por lá uma menina, ela era namorada do Caé, o nome dele Carlos José Marques. Ele hoje está aposentado, foi salva-vida e nadou muito, fez muita travessia. O Alfredo aí pode falar, fez muita travessia, era salva-vida. Então, o Caé, supõe-se que ele tinha uma roda lá na Vajota, e essa moça apareceu lá, Cláudia Leandro, Cacau, e ela
jogou capoeira por lá, que namorou com ele. Então ela foi no momento na roda do Luciano Netão. Depois de seguida a roda, logo em 80, acabou, dissipou, se desfez. O Bofete continuou lá pro lado do Marcelo Brau, e ela veio aqui pro lado do Mestre Paulão. E o Mestre Paulão cuidou de muita gente depois que saiu da roda. Além de ele ter feito um grupo, formou muitas pessoas, ele deu uma oportunidade muito grande a um professor chamado Reginaldo, que tem que ser dito a verdade, foi dada a oportunidade. O Mestre Paulão já conduzia a capoeira aqui no Ceará, pelo lado aqui da Aldeota. Tinha outro mestre que ensinava lá nos outros bairros, era professor, eu também conheci outras pessoas que ensinavam. Então, as mulheres, elas, sim, eu quero dizer uma coisa, Cacau Leandro, acredito, eu estou estudando a vida dela, nós temos um vídeo, talvez ela tenha sido a primeira, a pioneira das capoeiristas aqui do Ceará. Tem outra, que é uma menina chamada Leninha, há muito tempo que eu também não a vejo, parece que ela já foi encontrada, e essas foram as duas primeiras, mas teve uma outra que foi a Julita, mas essa eu não tive contato com ela e nem busquei. Então, que eu saiba, foram essas moças de 80, a partir de 80, a Cláudia Leandro, ela conseguiu ainda treinar no DCE, com esse rapaz, o Reginaldo, e conseguiu também com o Mestre Paulão na Copa de Portugal, em muitos momentos. Pois não, Mestre, continue. Mais uma pergunta. E aqui está lá. Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu queria saber, porque em 79 eu conheci o Canário, em Recife. Já tinha uma capoeira bonita, né? Então eu queria saber se, porque a gente que dá aula, a gente descobre talentos, tem pessoas que têm talentos diferentes, e que se nessa época, né, o Canário, o Paulão, já tinha assim, um movimento, que como o senhor falou, não tinha essa coisa de um estilo formado. Não se expressava do jeito que é. Então já existia assim, um capoeirista desse, com a referência, né, jogando como ele joga hoje. Não da mesma forma, mas dá para lembrar na época. Dá. A minha memória é muito boa. Bom, vamos lá. O Canário foi o primeiro que levou. Há umas divergências, contradições, essas questões entre eles aí. Mas assim, que eu precisei na roda de capoeira do Sanegão, o mestre Paulão, não era mestre, ele dava uma bênção, o Canário entrelaçava as mãos, o mestre Paulão pisava, puxava, e esse homem aí dava um salto mortal. Ele era mais novo, né? Então dava um mortal. O Paulo Salineto, o mestre Paulão e o Canário, eles foram destaques da roda de capoeira daquela época, 78, 79, e aí eles continuaram lá na escolinha de Santa Luzia. Então, eles eram diferenciados, eles tinham sede de capoeira, eles amavam a capoeira realmente. Eu não vou mentir que eu não fui tanto tempo na capoeira, mas o Paulão, o mestre Paulão, ele teve sim uma diferença muito grande na capoeira. Eles conseguiram, preste atenção, esse rapaz aí, ele conseguiu levar uma roda de capoeira para o Palácio do Governo, Palácio da Abolição, jogou capoeira lá, foi muito interessante o trabalho do mestre Paulão aí, muita determinação. E tem mais coisas, se você me perguntar, muita coisa demais aí para falar, porque tem a história dele todinha na minha mão, tanto é que eu fiz a sinopse do livro dele. A sinopse não precisei ler nada, olhar nada, ver nada, porque conheço a história dele toda, da família dele, das injustiças que ele sofreu, das ingratidões, e não quero falar nisso. Bom, o senhor falou que isso era praticamente uma roda de capoeira, né? Era um grupo de amigos. Exatamente, E todos gostavam de música, samba. Sim. E nesse grupo de amigos, na hora da, vamos dizer, roda, né? Da roda, existia, usava os instrumentos, alguém tocava o berimbau, o pandeiro, assim. Não era meio aleatório, entrava na palma, pernada. As questões de musicalidade, por que eu estou falando mais Paulo? Porque assim, existiram dois capoeiras nessa roda, chamado José Lidomar Moreira da Silva, que é o Pelado, pessoa bem conceituada, é professor de música do estado, e toma conta de crianças, rapazinho problemático, né? Então esse rapaz, era ele e o Fábio, que também é músico, trazia alguns movimentos
e botava lá na mesa, como eu falei, para as pessoas verem. Então ele era karateca, ele tinha coisa, então tinha essa questão desse movimento, né? Agora, ela não começava assim, como não tinha um berimbau, apareceu o berimbau, apareceu o tabaco. Para isso eu vou falar de Fernando Oliveira, que também é músico. A maioria dessas pessoas que eu estou falando foram músicos. Por exemplo, o Gordo do cavaco, Fernando do cavaco, Paulo do violão, do cavaco, Nelson do cavaco, Luciano também foi cavaco, eu falo do samba, entendeu? Existiram rodas de sambas aqui, excelente, lá no Sovaco de Cobra, que quase ninguém sabe, entendeu? Então a maioria foram músicos bons, e foram bons caperistas. Eu fui mais um cara chato, porque eu fui brigão, o Jorge Macaúba. O Jorge Macaúba foi o mais, assim, pesado. E o louco da capoeira era esse sujeito aqui, e só Deus sabe o que ele fazia. É isso aí, dá uma salva de palmas aí.